Eu estou falando com vocês aqui nesta sexta-feira, dia 9 de maio. Chove muito aqui no Rio Grande do Sul, tempo plúmbio e temperatura amena até. Não chega a estar frio, mas chove muito. Bom, ora, claro que não é sobre temperatura que eu vou falar com vocês. Eu quero dizer que era a pedra cantada que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confrontaria o Poder Legislativo, que ontem, quinta-feira, dia 9 de maio, mandou a corte suprimir o nome do deputado Alexandre Ramagem da lista de 34 réus no caso da ação movida pela Procuradoria-Geral da República com o intuito de condenar os supostos líderes da suposta tentativa de golpe de Estado, entre os quais o próprio Bolsonaro, o grande líder. O relator dessa ação, Alexandre de Moraes, ele não esperou nem 24 horas para reunir o seu colegiado de apenas 5 ministros, todos alinhados com ele, para partir para o confronto e obtendo apoio imediato. Votaram com ele Zamin, Carmen Tino e Fux. Eu já irei examinar os conteúdos da decisão da Câmara ontem, quinta-feira, dia 9, e desta decisão da primeira turma do STF hoje de tarde, dia 10. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para duas circunstâncias que estão passando batidas pela mídia em geral e também pelos principais juristas e políticos deste país. Primeiro, Moraes pediu a Zamin, que é o presidente da primeira turma, que convocasse os 5 ministros tão rapidamente para evitar que o pleno de 11 ministros fossem debruçar-se por recursos do tipo que o PSOL ajuizou contra essa decisão do dia 9 da Câmara. O Moraes agiu praticamente de ofício em cima do comunicado que o presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, o Zamin, agiu praticamente de ofício em cima do comunicado que o presidente do Supremo, Roberto Barroso, e não ele, recebeu do presidente da Câmara, Hugo Mota. É que sobre os 11 ministros do Pleno, Moraes não tem mais controle, como tinha, mas tem sobre o quórum reduzido da primeira turma, sobretudo porque só tem ali os 5 ministros, todos de conteúdo lulopetista. Não tem o André Mendonça, por exemplo. Bom, primeiro isso. Então, no caso da Câmara, pelo que eu me lembro, esta é a primeira vez em 6 anos. Esse é um dado que eu não vi ninguém analisando até agora, mas até onde eu sei, esta é a primeira vez em 6 anos que o Legislativo confronta o Supremo. Confronta o próprio Moraes, fazendo isso por esmagadora maioria e com coragem cívica inaudita até agora. O mais importante de avaliar, no entanto, é que esta votação sobre ramagem, ontem, quinta-feira, dia 9, demonstrou que existem votos de sobra para aprovar o projeto de anistia. Votos de sobra. Votos de sobra. O que significa que pode ser votado a qualquer momento esse projeto. Já tem maioria ali dentro do parlamento e tem maioria popular. Bom, vamos então quanto aos conteúdos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele votou esta manhã, ele foi o primeiro a votar, né? Ele votou esta manhã no âmbito da primeira turma para derrubar parcialmente a decisão da Câmara, que sustou a tramitação da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio. O ministro é relator dos processos relacionados à suposta tentativa de se instaurar um golpe de Estado no Brasil. O julgamento do Supremo para referendar ou não a decisão dos deputados não tem nada que referendar. É uma decisão soberana, uma prerrogativa da Câmara. Mas, enfim, esse julgamento iniciado hoje para analisar essa resolução da Câmara, da maioria robusta da Câmara, ela começou e terminou hoje. Bom, senhores, Moraes, seus companheiros, acatou a decisão da Câmara, mas apenas em relação aos crimes de 2 tipos. Primeiro, a deterioração do patrimônio tombado. Segundo, dano qualificado contra o patrimônio da União. Por que argumentou Moraes e os ministros? Esses foram crimes que teriam ocorrido, esses dois, antes da posse de Alexandre Ramagem como deputado federal. Depois da posse, é outra história, diz o Alexandre de Moraes. Então, eles rejeitaram a resolução da Câmara em relação a outros 3 pontos.
não aceitou, portanto, a exclusão em relação a outros 5 supostos crimes de organização criminosa. Outros 3. Golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e mais o crime de golpe de Estado propriamente dita, né? Eu vou repetir os 3, então. Organização criminosa, suposto golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então isso aí eles não aceitaram. Ou seja, eles não trancam a ação penal, o Supremo não aceita a decisão da Câmara de trancar a ação penal. Em relação aos 5 crimes pelos quais Ramagem é réu. Só aceitaram sobre 2. Bom, a resolução mandada ao Supremo pelo presidente Hugo Mota, 18 de 2025, mandada ontem, ela não excepcionaliza nada, em absoluto. E até dá margem para que todos os 34 acusados da ação principal, inclusive Bolsonaro, livrem-se do processo. Mas ainda que fosse apenas o caso de Ramagem, os deputados federais decidiram indubitavelmente que o artigo 53 e seus parágrafos da Constituição Federal, sobretudo o terceiro, foram integralmente respeitados por essa decisão do Parlamento e que, portanto, cabe ao Supremo apenas acatá-la. O argumento furado dos ministros do Supremo, de juristas e jornalistas aliados com ele, de que os crimes de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa violenta do Estado Democrático de Direito são, sim, crimes que, caso tenham mesmo ocorrido, o que não se provou até hoje, seriam crimes continuados. Portanto, não apenas acontecidos antes da posse de Ramagem, como deputado federal, mas também depois da posse dele. Porque, afinal de contas, o epílogo de tudo isso aí ocorreu no 8 de janeiro de 2022, quando já tinha começado a nova legislatura e, portanto, o comando do próprio Ramagem como deputado. Bom, finalizando, quero dizer assim para vocês. Restará saber agora se o presidente da Câmara, que apoiou com faca nos dentes a sessão que aprovou a resolução 1825, acatará essa capite de minúcia que lhe quer impor essa pequena turma do Supremo, Moraes à frente, ou se fará valer a lei aprovada por robusta maioria dos deputados federais. Eu pergunto para você, qual é a tua aposta? Eu aposto que, ainda que Hugo Mota e os deputados tolerem esta nova intromissão nas suas prerrogativas, já existe maioria formada na Câmara para impor novos desafios ao Supremo e a Moraes. Moraes e o seu Supremo e quem os apoiam já não controlam mais a maioria na Câmara dos Deputados e acho que nem no Senado. Eles passaram também, como se viu agora nas últimas horas, a jogar xadrez com profissionais da política. Anotem isso, profissionais da política, que já são agora a maioria na Câmara e que são maioria, ou contam com a maioria do apoio do popular. Ano que vem tem eleição. Anotem isso. Os próximos dias, eu avalio, serão muito interessantes de acompanhar. Eu farei isso. E voltarei a conversar com vocês sobre esse assunto. Que não morre por aqui, não. Isso não morre por aqui.